Eba! Ao vivo no Facebook, chegando a HCO para mais uma live, daquelas que preenchem o coração e a alma fica sorridente, daquelas que a gente fica assim, banhado de inspiração, de alegria, de nostalgia também, por que não? E de muita criatividade, celebração e amor. Eita, caminho bonito. Né, Sufi? Buenas noches, Buenas noches, aqui tá carinho. frio. Tá frio demais aí em Porto Alegre. Tá bem frio aqui. Acordamos com 5 graus hoje. Então Deus. a gente fica esperando aqui as pessoas entrarem Sim, sim. para a gente começar as nossas transmissões. Eu vou começar A Mina, compartilhando aqui a Mina que já disse, a Mina vai compartilhar nos nossos grupos canais. de Osho no Facebook. Boa noite, Kilma. Acabou de entrar, nossa Ai, fada que turma madrinha. linda. Boa noite, Raquin. Estou vendo aqui que entrou também. Vamos engordar essa audiência. Chame, gente. Bem que tá quentinho aqui, gente. Tá Isso. frio fora, mas aqui é tudo quentinho. Enquanto as pessoas entram, já vi que está entrando mais gente e tal, a gente começa a dar nossos recados de sempre. Esse é o nosso episódio de número 188. Temos muitas Nossa. surpresas ainda. Esta é a penúltimo episódio desta nona temporada. Vamos encerrar esta temporada semana que vem com uma entrevista feita na Índia para Light Especial, É. né? Aliás, estamos encerrando essa nona temporada com três pessoas na Índia, né? Foi o Manish, depois foi a Viti e a próxima vocês vão ficar sabendo na quinta-feira. Estamos trabalhando e vamos começar nossos recados então. Esse programa existe graças a uma equipe de apoio que trabalha nos bastidores, faz um lindo trabalho com edição, legendas e tudo mais, a arte de divulgação. Então, nós agradecemos muito a Parita, ao Miguel Fine, a Catarina Lira e a Priscila Garcia, que é um povo que pega junto para que possibilite a gente ter essas transmissões, essas entrevistas já há quase 5 anos, que a gente vai completar em setembro agora. Como eu disse antes, este é o episódio de número 188, então a gente já percorreu uma estrada, né? Bem legal. Recentemente saiu um artigo sobre o HCO, escrito pelo jornalista Subuti na revista Osho News, nos cheio de orgulho, me deixou muito feliz, um lindo artigo do Subuti. A Nós gente vai agradecemos. realizando o que a gente É, está fazendo. Claro que a gente sabe o que a gente faz, mas sobre o olhar do outro também, quando é, fala de nós, e ele falou tão lindamente desse é. nosso trabalho, né? E o interesse da Ocean News também em fazer a publicação nos, né, nos mostra mais ainda, né, da riqueza desse trabalho. A gente fica muito feliz de ter chegado até aqui e ainda acho que percorre um bom caminho ainda, porque tem muita gente para falar. Nós temos algumas gravações já feitas. Gravamos uma linda, lindíssima domingo passado e em breve estará aqui conosco também, com um músico. Não vou falar mais que isso. A gente guarda segredo sempre. Vou agradecer também aos grupos de Osho que apoiam essa transmissão, que a Divya Mina compartilha, que é o Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, nosso muito obrigado. Também ao Nelsânias da Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Agradecemos também a nossa querida Sanguinha, que é um grupo de pessoas que está com a gente há muito tempo, que nos prestigia com a sua audiência e também nos ajuda a divulgar esse trabalho. E
Nós, esse programa existe também graças ao apoio das pessoas que fazem doações. Então, a Mina compartilha nos comentários fixos a nossa chave Pix. Tá lá, qualquer quantia é muito bem-vinda, nos ajuda a cobrir os custos, tá bem? Muito obrigado àqueles que já nos ajudam sempre e vamos seguir em frente. Sim, sim. E também nosso recado importante, nós não somos um canal oficial do Osho, deixamos isso bem claro desde o início, nos foi pedido que falasse isso, então também reforçamos que nós não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional, não falamos em nome deles, não funcionamos com nenhuma autorização deles, nem precisamos, porque somos apenas um grupo de amigos contadores de Contadores de história. história. Histórias com uns. Bem melhor que Netflix. Exato. O que mais temos de Ah, recado? Tem um gato querendo pular no meu colo aqui. tem, tem um. Eu ia falar, tem um recado, tem um gato. Tem um recado importante, né? A gente vai fazer, vai migrar para YouTube em algum momento, tá? Então, entra lá na página Divia 10 HCO do YouTube e faça inscrição, que aí você é avisado quando a gente estiver fazendo as lives, tá? É, isso vai se dar em algum momento e a gente vai comunicar. Mas, Isso. por enquanto, já vai entrando lá para fazer a sua inscrição na página. Se É aquele sininho, inscrevendo. só apertar no sininho, tá É, bom? o Facebook está meio estranho. Eles tiraram do ar três entrevistas nossas com a Davi, com a Premado, com a Preli, a quatro, aliás, e com a Kashi. Simplesmente desapareceram. Eles não dão explicação nenhuma. Não, eu Então, mandei e ele não tinha mas lá no YouTube, no canal Divia 10, se você for em playlists, está tudo lá. todo mundo. E nós temos uma playlist especial em inglês só, só as entrevistas sem legenda, HCO Exportação. Sim, Então, é isso, né? São, né? são esses os nossos recados. Vamos chamar a nossa convidada. Eba, que delícia recebê-la aqui. Vem pra cá, Nurada. Liga o microfone. Isso. Oi, Ah, oi. Oi, oi. querida, que Bem-vinda. quentinho, com fogo. Aqui também tá frio. Tá frio, Santa Catarina, Olha, eu né? tô tão pertinho que até deu um calorzinho, mas hoje de manhã tava 7 graus. É. Sim. Oh, A minha gente- querida, bem-vinda. Muito bom recebê-la Ah, aqui, viu? Estamos loucos para ouvir sua história. Isso. A gente fica muito feliz de te receber. Muito bem-vinda, tá? Boa noite. A gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Como é que o Osho entrou na tua vida? Nos conta essa sim. história lá atrás, como começou. Caminho de bênçãos. Bom, ahn, quando eu tinha 17 anos, eu tinha meus amigos bicho grilo, né? Todo mundo com esse cabelão, aquela coisa toda. E eu tinha uma vontade muito grande de descoberta, eu não sabia o que era, mas era aquela vontade e tal. Aí teve um dia que aconteceu uma situação muito forte ali com um namorado meu, e eu olhei para aqueles bichos grilos e falei assim: tô cansada dessa turma que fala, fala, mas as coisas não acontecem. E eu tinha um cabelo muito comprido, e eu pedi pro meu namorado cortar meu cabelo. Eu disse, corta, ele corta, sim, corta. Ele foi cortando, 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 e eu mais, mais, mais. Aí chegou uma hora assim que ele cortou um pouquinho com gilete, né? Por sorte, ele deixou um pouquinho de cabelo. No outro dia eu olhei e pensei, ainda bem que ficou um pouquinho de cabelo. Mas assim, o sentimento que eu tinha naquele momento era de crescer junto com o meu cabelo. Só não sabia como que ia ser esse processo, mas era um sentimento muito forte, né? Aí, como meus amigos eram bicho grilos, eu comecei a me sentir estranha, meio com aquele cabelo raspado ali, com aquela turma, e eu comecei a sair sozinha.
Quando eu comecei a sair sozinha, eu encontrei o primeiro sannyasi, conheci um sannyasi no Instituto Goethe. E aí ele me disse, olha, a gente tem um grupo de meditação e tal, quem sabe você vai conhecer. E eu disse, olha, eu estou no momento de descoberta, eu vou lá. Quando eu cheguei no centro de meditação, aquela sensação assim que eu cheguei em casa, aquela sensação assim de, uau, o que que é isso aqui? Essa música, essa energia. É, na verdade, eu conheci o Osho através das pessoas. Por quê? Porque era uma época assim de tanto deleite, de tanta assim, era um êxtase, uma alegria tão profunda que com aquela música, com aquela energia das pessoas, e eu olhava a foto do Osho assim, era como se a foto fizesse assim. E ali eu comecei a descobrir hum, algo que sabe quando você sente assim que você está indo num caminho, que esse caminho te puxa, mas você não sabe onde é que ele vai dar, né? Mas era um momento assim de soltar, de deixar aquela música, aquelas vivências, aquelas meditações entrarem. Aí eu fui fazer um trabalho muito profundo, eu ainda não era sannyasi, acho que não era, isso era 84, 85 para 84. Não, aí sim, entrei no centro de meditação, de fazer aquelas meditações todas que pediam. Acho que eram alguns bons meses que a gente tinha que meditar e para conseguir sanhas. E o meu sanhas veio pelo correio, mas eu já estava naquele processo de, de conexão, mas ainda estava acontecendo, não era era um conhecer, né? E eu fui num trabalho na época que durava uma semana em São Paulo, que chamava KIO, com Prachantã. E esse trabalho, quem me indicou foi o Prachanto, que eu fiz o meu primeiro trabalho fora, lá do centro de meditação, com ele na Serra. E aquela sensação assim de. ah, é indescritível, né? A sensação que a gente começa a sentir de andar ao encontro de você mesmo, né? Aquela sensação. Eu era uma adolescente, final da adolescência, e estava caminhando ao encontro de mim mesma. E de liberdade, de alegria, e ainda enamorando com o Osho, né? No processo assim de conexão, de autoconhecimento. Nesse trabalho Kio, foi um trabalho assim, acho que um dos mais profundos que eu fiz, porque era uma semana 30 pessoas. E todos comiam juntos, todos dormiam juntos. Tinha 3 banheiros e iam 10 para cada banheiro, né? Fazia a filinha lá, né? Bate na porta, entra um, depois. Barará, barará. Então, a ideia desse quilo era fazer todo mundo junto, tudo. A gente tinha que fazer tudo no mesmo movimento. Acordava às 5 da manhã, e a meditação do riso, e você tinha que rir, mas sem muita vontade, aquela coisa toda. Nesse processo, eu sentia, principalmente na Kundalini, que é uma ligação muito forte que eu tenho com a Kundalini, na hora em que eu meditava e na hora que eu sentava, principalmente, olhava para o coração e, e era uma sensação assim: quanto mais eu olhar para o meu coração, mais eu vou me depurar, sabe? Fiquei até emocionada porque era muito forte. E teve um dia que foi um dia assim que foi uma sensação derradeira, né? Que eu sentia, comecei a meditação no final do salão, era um salão grande. Na hora, de sentar, era como se tivesse, sabe quando você sente assim uma cirurgia no seu coração? Eu sentia que era, e eu pensava assim, gente, eu sou tão nova, como que pode caber tanta coisa, tanta dor, tanta coisa no meu coração? E eu olhava e aquilo fazia assim, né? Na hora que eu abri os olhos, a foto do Osho estava aqui, eu tinha atravessado o salão. E nessa hora, foi uma hora assim que, como eu costumo dizer, né? Era uma hora assim que eu já não era mais minha. Sabe? Era uma coisa que foi incrível. E depois desse processo, que foi super, super, super profundo,
Voltei para minha cidade de novo. Aqueles encontros, aquelas meditações, aquelas danças. Tinha até um local que a gente meditava que tinha lareira. E também muita meditação e muita terapia. Começamos as terapias de autoconhecimento, de transformação, de como que eu posso explicar o inexplicável, né? Aquela sensação que você está tirando, se esvaziando, né? Esvaziando teu ser e se diluindo nessa, nessa doçura, nessa maravilhosa, hum, que emana do Osho, né? Indescritível, era. Tô em casa, tipo, tô em casa e a minha casa é o universo. E o que acontecer daqui pra frente, né? É por lá que eu vou. É, foi incrível, assim. Depois desse processo, ah, veio uma coisa muito forte, assim, de autorresponsabilidade. Eu senti todos os meus amigos indo para Puna, né? Que coisa incrível. E eu tinha vontade, uma vontade muito grande, assim, de ficar. De ficar na natureza, de ficar em silêncio, de ficar num espaço de conexão comigo. E fui morar num sítio, próximo à natureza, e veio uma vontade muito profunda de engravidar, né? De casar, de engravidar e estar naquele processo. Tive uma filha, moramos num sítio, mas sentia que faltava, né? Faltava um espaço, uma conexão maior. Quando eu vim para Porto Alegre, eu fui para um centro de meditação. Comecei a ir novamente no centro de meditação. E de novo aquela sensação na Kundalini, só que aí já era uma sensação de preenchimento, né? Aquela sensação assim de, né? Estar preenchida, de estar acolhida. Mas ainda faltava o espaço físico, onde eu vou morar, com quem eu vou morar, o que que eu quero. Aí decidimos, nessa época, eu estava com meu companheiro que eu estou atualmente, com o Hakim, decidimos morar num centro de meditação, né? Sannyasi, todo mundo junto, uma foto do Osho muito grande no salão e a gente tá junto. Nurada, me diz só uma É. coisa. Como é que era o teu nome do Osho e o Ah, significado? tá. Sim. O Osho me deu o nome de Anurag Charu. Anurag Charu. O significado? Significava inteligência de amor. Anurag vem da raiz de Prem, que é amor, e Charu era inteligência. É. Isso. E foi muito forte esse nome, porque esse nome, ele me colocava um lembrete de buscar inteligência, né? Tipo, é por aí, é inteligência afetiva, é por aí que eu vou encontrar. É o meu coração que vai ao encontro desse processo, né? Isso foi 85, Anurada. 84, eu acho que foi o Sânias veio aos 84, talvez início de 85. Eu acho que O abril Osho de foi 85. preso nessa época, né? Foi logo em Sim, seguida. um pouco, não, nessa época que ele foi preso, foi uma época muito forte, porque de repente eu pedi sânias para o Bhagwan, né? Uhum. E esse nome do Osho veio, então era muita mudança. E, bom, para onde nós vamos agora? Como a gente vai fazer? Não, agora não precisa mais usar o vermelho, tudo bem, mas como que a gente vai? Era toda uma situação que estava muito intensa a questão de ser sannyasi e o Osho circulando para o mundo e não tendo onde ficar. E nessa época nós tínhamos uma meditação muito especial que a gente dançava para ele.
à noite. Às noites a gente não sabe, principalmente quando ele estava perto, né? Ele esteve aqui no Uruguai, esteve na Argentina, acho Uruguai. que no Uruguai que ele teve, né? O Então Uruguai. era uma coisa assim de. Foi um grupo pequeno que soube onde ele estava, que foi, mas não, nós não, a maioria não soube. E então era uma conexão muito forte. Mas naquela época eu estava tão dentro do Sânias que isso não me abalou tanto, sabe? É, aquela sensação, aconteça o que acontecer, a essência é essa, né? Inclusive as pessoas na época falavam assim, eu até acho ele interessante, mas ele tem aquele Rolls Royce, tem aqueles relógios, né? E a primeira coisa que eu senti quando eu me deparei com isso foi que, óbvio, que se o que ele está falando é real e o que eu estou vendo é real, isso aqui é só uma barreira, é só uma brincadeira, é só um deboche. Isso nunca me prendeu, assim. Então, eu não ficava naquela situação, entre aspas, de insegurança internamente, mas fora foi uma época um pouco apreensiva, sabe? É, Uma mas época um pouco intensa e principalmente quando se pedia para não usar o mala, né? Também, não usa o mala tão à vista e tal. Então, para não criar, a gente, naquela época, pelo menos essa época lá, era uma época de evitar confrontos, né? Então, tinha um certo cuidado para lidar com isso. Mas nessa época também eu morava ainda numa fazenda. Então, a conexão era outra, né? sim, Era aquela sensação assim de que a gente está junto e independe do que acontecer, vai estar ali. Tinha essa sensação. Mas era um movimento assim no início do Sânias muito cru, porque eu era muito nova. Então eu lembro que eu li alguns livros e eu não conseguia entender. Era um processo assim, eu sentia, mas eu não entendia. sim. Era muito louco isso. Mas, com o tempo, hoje eu pego aqueles livros e, nossa, né? Foi muito a minha relação com o Osho, a minha relação com a espiritualidade, ela é muito, é um fluxo que primeiro me puxa e depois eu vou entender como que esse processo acontece, né? Foi, é um caminho de bênçãos, é um caminho de bênçãos. E atualmente eu me sinto assim muito silenciosa nesse processo. Foi interessante esse convite, porque eu puxei lá do fio, né? As lembranças, os acontecimentos. Gente, uma coisa foi ligando a outra, né? O processo do Sânias, assim, são os melhores amigos, as pessoas mais próximas de 30, 40 anos que continuam caminhando juntos. Isso é mágico. Hum. Incrível mesmo. Que depois entrou o Osho Boli na tua vida, né? Com trabalho com as crianças. Sim, Então, conta um pouco pra gente sim, sobre isso. sim. Quando eu vim para Porto Alegre, foi nesse centro que eu comecei a estar junto e tal. E desenvolvi lá um trabalho junto com a Sarasa de meditação para as crianças. Ah, E era assim de uma beleza, porque me chamou muito a atenção o como as crianças entravam na meditação. Só que, claro, era um estágio de 3 a 5 minutos cada estágio, né? Mas o processo que elas entravam era uma coisa assim muito mágica, muito linda. E as meditações lá também, na verdade, foi um processo muito intenso, porque lá tinha não só as meditações, como biodança. Tinha uma pessoa que dava a meditação e ele já era o facilitador da biodança. ah, Então, imagina que delícia, todo mundo lá meditando e já íamos para a biodança. olha, Então, isso deu uma. Porque a biodança ela é um trabalho muito profundo, né? Que é, quem conhece muito no mundo do Osho, a gente trabalha muito a bioenergética. sim, Bioenergética, bioenergética. E para mim, a bioenergética
vem até um momento, e a biodança, ela é a cereja do bolo desse processo. Porque eu me lembro da primeira sessão de biodança que eu fiz lá nesse centro. Como eu estudava muito a bioenergética, eu disse, nossa, meu anel ocular soltou de uma maneira que eu não entendi. E era o fato de olhar as pessoas, de perceber elas, de sentir a presença delas, né? E não só ficar fazendo um exercício, mas sim o ato de olhar com a tua alma, né? E fazer a tua alma perceber a presença do outro. Essa mistura da meditação naquele centro com a biodança foi maravilhoso. E aí deu uma revolução na nossa vida, porque foi lá que eles fizeram. Então era meditação, e aí tinham os dois casal, cada casal ia para uma segunda, o marido ia para uma segunda-feira fazer biodança e a mulher para terça-feira. E nisso eu encontrei o Hakim, que é meu companheiro atual. E foi muito bonito, porque aconteceu mesmo um processo parecido com o meu companheiro, que era meu marido. Então, na biodança também, então as coisas foram se acomodando, né, num processo de. Hoje eu sinto que era, sabe, um processo de quando você está florescendo e você corta a árvore para ela ficar bem forte, para depois vir mais as frutas. Tem algumas frutas que isso acontece. Então eu senti que nesse era um processo de crescimento ali também, de autoconhecimento, mas de ver como a vida é. Eu já tinha uma filha, tinha uma casa, tinha um trabalho. Ali eu trabalhava, dava terapia de vidas passadas. Olha, legal. Sim, eu fiz muitos cursos lá, muitas formações. E o trabalho de vidas passadas eu fiz com o Calis. E As foi um principais eu trabalho. fiz também. Sim, foi um Muito trabalho lindo. Durou bastante tempo, porque depois eu ajudei ele na formação, quando ele dava, enfim. E era bom. um trabalho ali no centro do Osho, era um trabalho muito forte, sabe? Muito forte. No início, a primeira sessão que eu dei. A pessoa vai, e é muito interessante porque as histórias são as mesmas que a gente ouve, porque a pessoa está indo, né? Ela vai daqui, ela volta para a infância, ela entra na vida uterina e depois ela sai. E o que a gente ouve é a mesma coisa. E eu me lembro que eu estava lá dando uma sessão e de repente a pessoa começa a falar outra língua. Aquilo foi muito louco, assim. Sim. Gente, eu olhava, e disse, ainda bem que eu estou no centro Oxo, que eu estou Tá com tudo bem, pessoas. tá tudo. Nossa, então assim, muito louco, um processo de autodescoberta e ao mesmo tempo de trabalhar com as pessoas, né? De ter as pessoas lá. E esse trabalho ainda, eu ainda encontro crianças que fizeram esse trabalho de meditação. Uhum. Ai, que legal que É, começaram lá. Esse, sim, esse sim, trabalho com a Sarasa? sim, É, que sim. lindo. Foi lindo. Tão Aí necessário depois no mundo de tivemos. hoje, né? Como? Tão necessário seria no mundo de hoje, né? Sim, Essas, né? sim, Dar o espaço de criatividade para as crianças, de soltura, sim, trabalho sim. corporal. Sabe que eu conversei com uma amiga minha que trabalha com biodança com adolescentes e ela falou a importância deles fazerem a sessão e como eles chegam em casa e eles se abrem mais, porque na sessão da biodança a gente fala também, né? Tem a primeiro momento que se fala e como imagina juntar isso com a meditação. É. Olha o poder disso, né? Tinha um trabalho lindo com as crianças também, que era muito intuitivo, mas a gente enchia de almofadas. E as crianças, antes, elas vinham correndo e elas gritavam o nome delas. E na hora que elas gritavam o nome, elas e pulavam nas almofadas. E todos ficavam ouvindo, esperando o amigo, e depois ia um. Então, aquele reconhecimento de quem chegava lá, gritava o seu nome, pulava nas almofadas, né? É uma coisa é, linda, nossa, fantástico, maravilhoso. Isso Até uma ideia boa, depois do é uma mecanismo. ideia boa. Eu fiquei com vontade de fazer adulta. Biodança, sim, a gente tem aqui no centro de meditação. É lindo, é lindo. Eu É. recomendo. Eu juntar com biodança e no espaço de meditação é maravilhoso. Na verdade, a biodança, ela me toca porque ela é um caminho convite do amor, né?
do olhar, do estar com o outro, de conectar o seu coração com o outro, assim. É, então é uma técnica, na verdade, né? Uma técnica que te mobiliza para isso. Por isso que eu amo demais, assim. E ao longo da minha vida aqui, eu já tenho a biodança também há 30 anos. E ao longo da minha vida, as melhores vivências, aquelas que dizem para mim quem eu sou, né? Elas vêm da meditação, do espaço de estar com o mestre. E de estar com o outro, né? O outro é o meu mestre também. A pessoa que está na minha frente, ela conta, é, ela me dá mensagens de mim, ela me conta de mim, né? Então, essa conexão, ela é maravilhosa, é linda. Hum. Eu lembro dessa época das crianças no Oxibole, lembro Sim, bem. Ai, Foi quando a gente se conheceu, inclusive. sim. Né? Sim. Você estava chegando de Puna, né? Eu acho. Foi logo depois que eu cheguei já caí dentro do Oxibole. hum, Porque, assim, uma boa parte da vida da gente, pelo menos a minha referência em qualquer cidade era onde era o centro do Oxo, né? Eu é fui verdade. depois morar em São Paulo pela segunda vez, anos 90. Eu, por sorte, o centro, que era o Ajar, ficava exatamente entre a minha casa e o trabalho. Ficava no meio do caminho. O primeiro Ajar, né? O Ajarzinho. Mas que legal. Isso seguiu por um tempo com o Oxibole, mas Sim, depois, depois fechou, né? O Osho depois Bole fechou. fechou. É. E aí nós fomos pro Osho Rashna. Aí deu aquela vontade de morar na comunidade com as pessoas, né? Éramos 20 sócios que compramos um Uau. terreno e decidimos morar lá. Moramos por um tempo, foi um tempo bonito, até que teve uma troca de direção e fiquei só. Eu fiquei num limbo, né? Nesse período que durou, eu acho que durou uns 6 anos. Vocês decidiram sair, é isso? Nós saímos, sim, sim. Saindo do. Até porque começou a não sei, enfim, Não, é aquela coisa assim que a gente vai para uma energia e a energia se transforma. Sim, sim. E aí se transformou, né? Então nós fomos para morar em Porto Alegre. Foi a época que eu, assim, morei numa cidade e fiquei num processo assim de expectativa, com aonde vou meditar, como que eu vou estar com as pessoas, que a vontade é estar junto, né? Enfim, sempre conectada, mas sentindo aquela falta. Foi aí que fomos morar em Ipanema e um belo dia uma amiga minha traz um casal de amigos e a gente foi meditar. E durante a meditação, eu tinha uma sala no fundo. A gente sempre buscou ter uma salinha de meditação, né? Enfim, para poder ter esse espaço um pouco na casa. E eu construí no fundo, na área, nos fundos da minha casa, fiz uma salinha legal e que era um espaço bom para meditar. Aí chegaram os dois casais de amigos nossos com uma fita. Eu acho que foi uma fita, gente. Eu acho que era uma fita. hum, Ou um CD, era uma fita, porque não era um CD, porque CD, não sei, enfim, um dos dois. E de repente eu tô ouvindo aquilo. Sentamos, era sentar, ouvir a, a meditação, e olhar para dentro, né? Só isso, era olhar, enfim, ficar naquele espaço, sentindo. E eu senti uma amorosidade tão profunda, senti algo, né? Senti uma coisa tão diferente ali que no final da meditação eu perguntei, gente, da onde veio essa música? Da onde veio essa meditação, né? O que está acontecendo aqui que eu senti essa vibração tão forte e tal? Aí me falaram do Sohar, me falaram dele, ficou até emocionada. E eu disse assim, bom. Como sempre na vida, eu quero isso aí, eu quero entender o que que é isso, de onde é, como é que é isso, eu quero conhecer. Aí na praia.
Tava tirando as férias assim na Bahia e soube que ia ter os Sete Sangues, né? Com ele no verão, não era nem retiro. Eu não me lembro muito bem como foi, mas de certo eu pedi muito, porque normalmente não é aberto para as pessoas de fora, assim, né? E eu pedi para vir, porque eu já estava sentindo esse processo. Depois disso que eu vi, que a gente fez essa meditação, eu continuei fazendo. Então, eu continuei fazendo e eu queria saber de onde era isso, né? Então, consegui ir num sete sangue. Quando eu chego no sete sangue, eu sentei e quando o Sorra chegou lá, ele começou a falar, sabe? E eu comecei a sentir muito desconforto. Ele foi falando e eu fui, sabe quando você se sente num liquidificador? Eu fui Hum, sentindo assim, tipo assim, eu simplesmente não entendia como que aquela pessoa que estava ali na minha frente, eu não entendia o que estava acontecendo, assim, foi muito forte, não, tava assim, foi muito forte. Aí quando acabou o satsang, eu fui a primeira a sair, fui para casa, né? Tava na praia, fui para casa e tal, fiquei quieta, mas eu continuei com aquela sensação, sabe? À noite, no meio da noite, quando eu me viro, eu desperto com aquela sensação e o meu coração explode. E eu começo a chorar. Gente, o que que é isso? Isso, o que está acontecendo aqui? Mas na mesma hora, Tampou. é uma coisa muito louca. Só que na mesma hora, eu tive meu feeling, né? E o meu feeling disse assim, me pegou. hum, Eu não conheço nada desse homem. Eu achei tudo muito forte, muito. Eu não entendo o que está acontecendo, mas meu coração já estava percebendo algo ali. Aí voltei, né, de novo, me joguei nos retiros. Aí cheguei lá nos retiros, comecei a meditar e participar dos satsangs. E tentar. Aí eu lembro que eu dizia assim para mim mesma: hoje eu vou entender. Hoje eu vou entender o que que acontece aqui, porque vou tentar entender. Não entendia nada. Não, Tentar não era entender é assim. ótimo. Não era assim. Só que, gente, eu não estava Sim, Fred. preparada para encontrar um iluminado, porque eu não acreditava que pudesse existir algo dentro de mim. Eu estava com Osho e não existia dentro da minha cabeça uma hipótese de ter outro mestre, né? E então aquilo foi me arrebatando e eu fui tentando entender esse processo. Foi aí que o Osho, como meu mestre, me encaminhou, porque eu comecei a sonhar com ele nos retiros. E teve uma noite que eu sonhava como se ele fazia assim, ele me tocava e me passava para o Sohar. Gente, é uma coisa inacreditável, assim. Só o coração entende, né? E eu, claro, é o meu mestre, e ele está cuidando de mim. Então, esses sânias com o Swaha, ele veio através do Osho, foi uma continuidade do meu trabalho com o Osho, do meu trabalho de querer estar nesse mundo, né? De querer estar nesse processo, assim. Tanto que quando eu fui pedir sânias, o pessoal que cuida, os cuidadores, certamente talvez o Sohar tenha dito para eles, né? Eles assim, olha, você não precisa pedir sânia, você pode estar aqui com a gente, né? Você é uma saniagem do Osho, não tem necessidade de trocar de sânias. E eu disse, eu já sou saniase dele também. Então, se ele não me der, não tem importância, mas eu já sou. Então, foi um processo muito intenso, porque, de novo, as terapias, né, os trabalhos de autoconhecimento, tudo muito forte, muito intenso, e como esse processo e essa caminhada, para mim, ela é a única, eu me jogo. Depois eu vou entender o que está acontecendo, porque, é assim, eu não sinto, tipo, eu não tenho para onde ir a não ser para esse caminho. Esse é o meu caminho, né? Então, é como se eu tivesse
a luz é para ali, então é onde tá, vou. Mas é um processo extremamente intenso. É um processo extremamente intenso de autoconhecimento e de esvaziar-se, né? A gente vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E deixar isso não é fácil. Então tem processo, teve momentos assim em Sete Sangues que foram muito fortes. Mas quando eu ganhei meus Sanyas, que foi, acho que foi em 2012, 2012, por ali. Quando eu, antes de pegar os Sanyas, uma noite antes, eu fiz aquela prece, né, pro Osho, fiz aquela conexão com ele e disse assim: Nossa, tanta gratidão, tanta. Porque essa troca também, esse processo, é um processo que se mescla, mas ele se mescla energeticamente, mas a nossa cabeça ainda é uma coisa assim que você precisa assentar, né? Porque na verdade você não está trocando, você está continuando o seu caminho, né? E o Osho, ele nunca vai deixar de ser o meu mestre também, mas se abrir por um ser iluminado que está aqui na sua frente, olhando para você, e quando ele começa a falar coisas que mexem com o teu sistema, que é só um iluminado poderia, com essa força, com essa potência, falar, sacode, sacode tudo. Sacode tudo, tudo que você acha, tudo que você pensa, e sacode de uma profundidade assim que, mas ao mesmo tempo, os sanyas, ele é um ancoramento com o teu mestre, né? Então você vai ancorando nele, ancorando e aprofundando. E esse é um relacionamento que ele vai tomando uma profundidade visceral. E essa profundidade visceral, ela vai acontecendo também com uma depuração. Então, ao mesmo tempo que tem momentos que é extremamente intenso, forte, que você não está sabendo que lidar com aquilo. Até mesmo quando o êxtase é tão forte, quando você sente que você sente assim que vai colapsar, porque, gente, para onde eu vou? O que é isso? Uh, e lidar depois no dia a dia com essa sensibilidade, né, com esse processo todo. E eu me lembro no meu Sânias que eu conversei essa noite com o Osho e falei assim, a única coisa que eu gostaria de ter feito como sannyasa em tua é ter usado o nome de Anurag, porque eu nunca usei, sempre foi Charu, Charu, Charu. E eu nunca contei pro Sohar, ele não sabia que eu tinha Anurag, né? E aí no outro dia, como uma piada, ele me dá um nome que muda duas letras, que ele me dá Anurada. Hum. E na hora que eu ouvi aquilo, assim, é como se fosse uma piada do Osho de novo. Eu digo, olha só as coisas que vão acontecendo. Esse significado, Anurada, ele é uma divindade do êxtase. E quando Sohar me contou isso, eu entendi que só um mestre poderia entender isso e me dar esse nome. Porque quando eu era criança, aí você falou antes, né, que muito processo, a menina estava me contando que muita coisa vem da infância. Óbvio, quando eu era criança, eu ia dormir. E antes de dormir, eu pensava nos legumes. Gente, eu era criança. Eu pensava na beterraba, na cenoura. E eu tinha êxtase pensando como era fantástico. Eu tinha êxtase de uma criança, assim. Aquele mundo era tão lindo. Depois eu pensava nas flores, sabe? Era aquela coisa. E quando o Baba me dá esse caminho, que é o caminho do êxtase, eu entendi na hora, assim, sabe? Foi uma coisa assim que encaixou e eu disse, nossa, esse é o caminho, é por aí que eu vou seguir, né? Agora com esse espaço de mais maturidade, de conseguir, porque o primeiro Sânios foi aos 19, né? Uhum. Então agora era um outro espaço. E Uhum. sigamos nesse caminho.
sempre profundo, maravilhoso, intenso. É, agora, no início foi mais complicado, porque é muito espelho. O iluminado, ele te espelha você. E quando você olha você e você pensa que você é diferente, mas você é aquilo. E como você vai lidar com aquilo, que não é você, né? Que são Aspecto, né? as máscaras e tudo aquilo. E você. Nossa, eu lembro que eu olhava assim, né? Depois de um retiro, eu me olhava assim, eu disse, gente, como que ninguém me falou? Como que ninguém me contou isso Nem aqui? conta. Ninguém conta. E então é muito forte. Eu me lembro também que uma vez eu escrevi para o Baba assim que do meu amor por ele, né? Isso nos inícios dos retiros e ele olhou para mim, não era direcionada para mim, mas como ele disse, a flecha serviu para mim. Ele falou assim: "O que que você entende do amor?" E foi incrível, porque eu colapsei, acho que eu fiquei assim, uns 3 retiros batendo na cabeça, porque se eu sinto que tudo que eu tô dando é isso, e ele tá dizendo que eu não sei o que é isso, então o que que é? Só que depois a gente começa a compreender, você vai, né, as coisas vão se assentando, você vai se esvaziando, até que chega uma hora em que você olha para ele e ele olha para você, e só tem uma sensação de vazio, de vacuidade, assim, né? E é aquilo. Então, nesse momento eu estou nesse processo. Daqui a pouco pode ser que venham outros, né? É, Mas são bênçãos, é um caminho de bênçãos. é, é uma limpeza, né? E acho que o mestre também mostra para gente a projeção que automaticamente a gente faz, né? Por exemplo, decifrar o amor, né? O que é o amor, né? Sim. E que é um amor a partir da sua experiência de vida, né? E ele mostra algo além do que da sua limitação, né? Da tua crença. E é isso que fica rebatendo na gente até Sim. destruir aquela crença, né? E É, entra algo mais profundo, mais bonito, com mais certeza. Porque o amor não é uma ideia, né? O amor é um é, estado de ser. E para você ser, você tem que estar esvaziada, né? Tem que estar nua. não identificado, né? Teve um processo muito intenso também que ele pediu num dos retiros, alguns anos atrás, para a gente ser ninguém. Aí eu pensei, nossa, eu estou fazendo uma formação, estou acabando uma formação, vou começar outra. Todas as pessoas me conhecem, eu trabalho com isso, como eu vou ser ninguém? Como, claro que na minha cabeça, né? No meu querer e Ah, entender aqui. Entender, querendo que compreender. É, mas ao mesmo tempo, o que que eu fiz? Com a minha inocência, eu fui parar, eu parei. Eu disse, eu vou ficar quieta. Fica quieta, vou experimentar, dar um reset, fazer um período longo, sabático, Uhum, longo, 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 assim, e entender, experimentar o que é isso, porque eu posso, eu moro num lugar maravilhoso, tenho uhum, uma situação econômica boa, né? Minha filha tá grande e tal, então eu posso parar. Eu posso dar essa parada e ver o que que vai sair daí. Isso fazem alguns anos, sabe? Agora que eu tô sentindo vontade de voltar ao trabalho. Claro que aqui na praia eu trabalho, mas eu trabalho em outra área, né? Enfim, trabalho, eu tenho minhas casas, eu alugo, enfim, é outro trabalho, é um trabalho braçal, que também é muito interessante, porque é um trabalho que me ensinou a limpar banheiro, a limpar chão, né? A limpar uma cama que uma pessoa sujou. Então, tudo isso é muito interessante, porque desconstrói aquela ideia que a gente tem do que eu sou. eu tenho que ter uma profissão. Não, e eu sou, né, o nosso ego, assim, e quando eu cheguei aqui, eu me lembro, assim, que eu vi a vida de um jeito, assim, muito intenso, e as coisas foram, a gente vai ficando mais humilde, mais simples, né? Oi? Exatamente. chegou a sair faísca. Exato. Sabe que esses trabalhos simples, manuais, também servem para a gente aterrar
e ficar no momento presente, né? Sim. Porque às vezes você está no jardim cuidando de uma planta. Eu É, aqui, desde a pandemia na minha casa, eu cuido da lavanderia. Então, eu faço com tanto capricho, com tanto cuidado, cada roupa que eu dobro, que, sabe? É, Depois de estender tudo bonitinho, eu cuido dos prendedores para ficar tudo da mesma cor. É quase toques. amor, né? é amor. A gente faz amor nas coisas simples. É, eu, É, minha, eu gosto muito disso, assim, dessa coisa do trabalho simples, manual, né? Uhum. Seja qualquer que seja. Seja varrer o chão, cuidar do jardim. Isso foi isso foi muito a base das comunas do Osho, É. né? A coisa do pessoal, a gente ainda ouve muita gente que conta história, né? E foi para a comuna e de repente descascar a cenoura e só fazer isso era o máximo, né? Porque era uma coisa tão simples, não tem ego nisso, né? sim. Então, grandes insights surgem de um trabalho de dedicação assim, De simples. estar na egrégora. É, Estar na egrégora, né, das pessoas. Aqui no Retiro também é muito intenso isso, de estar no processo junto. é, E podendo fazer só aquilo. Olha que delícia, só descascar cenoura, a minha preocupação desse momento, nem é preocupação. Só o que exato. eu vou fazer. Sim. Hum. É. E no meio desse processo, começou o Sanias, depois veio a mudança para aí, né? Vocês foram morar de- Sim. dentro do Buda Field, vamos dizer. Buda Field É, expandido. é. Bom, aí é uma coisa muito louca, porque as pessoas sempre falavam assim, ah, um dia eu olhei para o céu e encontrei a minha casa, né? Ah, gente, quando é que isso vai acontecer comigo? Porque eu estava comprando uma casa em Porto Alegre, comprando um terreno em Porto Alegre, que meu amigo Suf, com os outros amigos CNAs, me ajudaram a entender, porque eu ia até estar debaixo d'água, que era em Ipanema. Olha só, o que são os amigos, o que é o mundo Sânias e a proteção, né? Porque um mestre, ele não cuida só de você, ele cuida de toda. É como os pássaros, eles vão voando juntos, né? E, e aí, tanto o meu advogado, Sufia Biro, tanto que ele me pediu documento daquele novo terreno e não dava, não dava, não dava. Eu tinha vontade, eu disse, meu Deus, não dá nada. Queria matar o advogado, né? Que te ajudou a não comprar. Sim. Aí, no final de um retiro, eu tô aqui com o Hakim. E de repente eu ia fazer uma casa aqui pequena e uma casa lá em Porto Alegre. Mas estava nesse processo difícil lá. Eu olhei para o Hakim e falei assim, Hakim, eu senti de vir para cá agora com os dois pés. Você concorda? E nisso passou um cavalo por mim e eu vi esse cavalo passar por mim, né? E eu pensei, eu vou ousar o que eu acho impossível, pensar e desejar, e eu quero uma vida igual a essa que o cavalo passou por mim. E porque minha cabeça era o que eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho, né? Então, duas casas, tá? Uma casa, mas era um recurso. E eu ousei pensar o impossível. Aí no outro dia de manhã, no retiro, eu perguntei para um amigo, uma amiga, se ela conhecia algum terreno e tal. E aí me apresentaram onde eu moro agora. Quando eu conheci esse terreno e tinha um cavalo aqui dentro, que morava, é um terreno bem grande, que não conseguiam vender porque são quatro terrenos, né? E dá de frente para a lagoa, né? Com tudo aberto, assim, maravilhoso. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, nossa, é isso. Aí é aquela decisão de colocar os dois pés juntos no desejo, né? De morar perto do mestre, de estar aqui. Bom, próximo passo. Vamos ver como que vem dinheiro para isso tudo. E aí aconteceu a coisa mágica da vida, porque eu nunca me lembro de alguém me dever me procurar para pagar, foi o que aconteceu. Eu ganhei uma ação, que era uma ação demorada, ganhei essa ação, e a casa foi se fazendo, sabe? A casa foi se fazendo e as coisas foram acontecendo. Eu pegava um trabalho legal, mobiliava, aí era mais uma outra coisa. Então foi feita
com detalhes, mas com muito trabalho. E magia, porque hoje a gente olha a nossa casa e tudo que acontece. Gente, qual é o milagre disso, né? Como é possível? Como é possível, assim? A gente não tinha, sei lá, não tinha 50 mil no início, agora a gente é meio milionário. Como assim? Como que é isso? Ah, né? E tá perto desse campo do mestre, é isso. Tá perto do campo do mestre, é colocar os dois pés juntos, com tudo no centro. E claro que isso vem junto com muita renúncia, óbvio. Renunciei a um trabalho, renunciei a. Todo mundo me conhecia, eu estava em Ascensão, onde eu morava, eu deixei a minha filha, né? Enfim, mas eu não tinha para onde ir a não ser para cá. Tipo assim, aquela sensação, eu não tenho para onde ir. Nada mais na minha vida é tão importante como isso, nada. Eu me lembro que a minha filha assim, mãe, agora eu tô querendo voltar a morar com vocês. Eu morava numa casa em Ipanema para, enfim, fazer o meu estudar, né? Final de formação. Eu disse, minha filha, não posso, porque eu não posso mais voltar para trás. Eu tô aqui agora. Aí ela veio, foi bem legal porque ela veio e estudou e foi ótimo. Mas assim, é muita escolha e muita renúncia. Mas só bênçãos, como é o trabalho, né? Como é o trabalho da espiritualidade, você vai com os dois pés. E sempre foi assim, desde o momento em que eu conheci o Osho, que eu senti, né, aquela depuração no meu coração, aquela sensação boa de cabeça. E depois o que acontecer no caminho, o caminho vai se fazendo, né? A gente vai caminhando e o caminho vai se fazendo. As pedrinhas aparecem na frente. As pedrinhas aparecem. Você vai. E aqui é um trabalho assim de, apesar da gente morar com muitas pessoas, é um trabalho muito de estar consigo na conexão com a sua energia. Porque no momento em que você para e vive num lugar tão puro, você vai baixando, é como a água, né? Você vai baixando as impurezas. Aí quando você vai para o mundão, dá aquela chacoalhada, diz, não, pera lá, aqui é tão bom. Aí você vai notando a diferença e as coisas vão acontecendo. Como o Swaha diz, ele fala muito forte em satsang, a gente tem que ser forte em espírito para dar conta disso tudo. Dar conta do processo que você abre em você de tanta sensibilidade que não é fácil. E como aterrar no mundo, como viver assim no mundo, né? E disso começar a fazer as opções. Isso me faz bem, isso não me faz bem, né? É bom estar aqui, é bom. Então, é, é só bênção, é um caminho. Ai, que lindo, que gostoso ouvir tua história. E é Foi. simples, mas ela é muito maravilhosa porque ela é minha, né? Adoro. É uma coisa assim. É simples, mas é profunda. Ela é profunda, ela é Eu muito vejo a foto do Osho verdadeira. aqui do teu lado. Ele tá aqui comigo, a gente está conversando, e a sensação que eu tenho é dele me olhar e dizer assim: é isso, sabe? É isso. É lindo. Eu sinto assim que, para mim, esse segundo tempo na minha vida, de estar aqui com o Iluminado, é um presente muito precioso que o Osho me deu. Muito precioso. Porque ele cuida de mim, né? Ele está cuidando. Ele está cuidando de nós, né? Ele cuida do meu mestre também. Ele é o nosso mestre maior, assim. E, e as brincadeiras da vida, né? Como que a gente pode achar que. Como eu pude achar, eu, né? Como eu pude achar que eu não encontraria um iluminado, né? E quando eu encontrei, ele me virou de cabeça para baixo. E te Nem contou segredos de liquidificador. Sim! Ele me pegou pelo coração, porque eu não contei. Nesse dia que eu me virei na cama e chorei, foi 9 meses de depuração. 9 meses, que chegou uma hora assim, um dia eu escrevi para o Baba, eu não aguento mais chorar. Hoje eu chorei porque os legumes e a comida estava tão bela. Então era chegar em casa. possibilidade, né? Era chegar em casa, sabe? Chegar em casa, e limpar e lavar. O sentimento que eu tenho quando eu pedi sânias com o Osho foi que eu limpava dívidas do meu coração.
Aquilo que saía não era de uma menina de 18, 19 anos. Aqui eram Uhum. vidas, vidas e vidas que eu não tenho nem consciência do que era, porque era, gente, era muita coisa que saía de um coração só. Então, também aqui, junto com o Sohar, nas meditações, a gente lembra muito do passado, né? De outras vivências, de outra caminhada. Vem como relâmpagos e confirmações, que você está nesse caminho, porque esse caminho não começou agora, essa vida. Esse caminho ele vem já, né? Por isso que a gente sente que não tem para onde ir, a não ser para cá. Eu não tenho menor. Eu tenho dois amores na minha vida, que é minha filha e meu companheiro. Mas eu sei que o meu caminho é o meu mestre. Só sei, né? Que o coração é que diz o farol. E o lindo é que a gente consegue ir, né? É, é como uma morte mesmo, né? É como uma morte e um renascimento, assim. Porque tem momentos em que é tão profundo, é tão forte, que você só consegue caminhar e saber quando a gente está no processo de retiro, de tudo aquilo que o Baba está nos dando e tudo que a gente está trabalhando, porque a gente trabalha muito, 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 é que ele está segurando a sua mão, né? Você consegue ir porque você tem alguém segurando a sua mão, senão a sensação realmente é que você vai não dar conta. E aí você diz, não. Tem alguém cuidando de mim aqui e a gente dá conta, né? Nada. E cada A vez vai ficando. E olha, a gente tem um certo treinamento em retiros, né, da vida de buscador, né? Então a gente sabe que vai passar por tudo isso e mesmo assim a gente vai fundo e, e não tem nada seguro, a gente sabe disso, mas Sim. é o caminho é esse, né? Vale a pena. A gente gosta, É uma benção, né, gente? Eu não paro de repetir. É o caminho das bênçãos, porque porque o resultado é a felicidade, é o amor, é o é. silêncio, é a E eu digo para as celebração, pessoas, né? Desde os 19 anos eu estou no mundo Sânias e nunca, de maneira alguma, eu fui desrespeitada. né? Nunca, de maneira alguma, eu sofri um Importante falar bullying. isso, viu? Nunca, nunca. Isso nunca me aconteceu. Porque eu tive a intuição, o meu coração, eu ouvi o meu coração quando era a hora de eu sair. Aham, sim, sim. E quando era um aprendizado, tipo assim, você sacaneou, porque você não olhou o teu coração que dizia. Então, entende isso como um aprendizado. É, Seguir. Nossa, só nunca, nunca me pediram nada também, nunca, né? Eu paguei os grupos e ficou assim, mas nunca nada de grana, como diziam, nada. Pelo contrário, a gente ganha, né? É um. Nossa, e eu posso dizer, aos 19, 18, 19 anos, né, com toda aquela ingenuidade, aquela pureza, aquele início da vida, uhum, e muito sorte de ser jogada nisso já desde de cedo, sim, para já ir limpando, né? sim. É, para mim foi nessa idade também. Muito bom. Muito bom. Eu Fiz a minha sempre, vida toda. eu sempre tenho a certeza que não é nem sorte, um reconhecimento da alma, né? É, A gente não por acaso está onde está, né? exato. E o trabalho do Sohar é um trabalho assim tão amoroso, tão assim, enfim, que não tem como a gente não se dissolver, né? E, e tá lá, você só fica lá, é vazio. E ele te olhando e naquela comunhão, assim, como se a gente estivesse surfando a mesma onda, sabe? Você tá com o teu mestre surfando uma onda. É muito lindo. Nada do que foi será. Eu fiz muita. Olha, essa música no que o Prachantã tocava demais, a Colocava. música Ai, Sim, que dele. bonitinho. Você fez com sim, ele, Abiro? sim. Fiz o kill duas vezes.
Pois é. Olha, incrível, né? Eu me lembro que eles chegavam a esconder, era tão intenso que eles escondiam as chaves para as pessoas não irem embora. Porque a comida era pouca, era comida macrobiótica pouca, missô, alho, umas coisas tudo diferentes. Ah, Incrível. Teve um dia que todo mundo tinha que comer no mesmo tempo, e a comida era tão pouquinha que eu fui comendo muito devagar para durar. No final, eu levei uma super bronca dele, no meio de 30 pessoas, que o mundo não podia girar em torno de mim, que eu tinha que girar em torno do mundo. Eu, cara, ah, essa é daquelas, né, que a gente fica chicoteando por dentro, né? Nós temos uma promessa de uma segunda entrevista com ele. é, Não Só uma que promessa, mas uma grande possibilidade. que é lindo. uma No, it's grande not a só que promise. ele me deu uma missão. Ele me deu uma missão que eu tenho que ler um livro escrito sobre a vida dele antes disso. Ai, que lindo. Tem uma italiana que escreveu um livro sobre ele, chama The Moon Man, Eu O gosto Homem do da Lua. Que O lindo. Homem da Lua. E é lindo o livro, só que eu não terminei de ler ainda. Estou bem no começo e é o 300 folhas. É o pré-requisito de Ah, de fazer a fazer uma próxima, nova entrevista com fazer a nova ele. entrevista. Maravilhoso. sim, Para Chantan é um iluminado, né? muito lindo. É, E conhecer ele, com ele foi que eu fiz que eu aprofundei, que eu tive essa profundidade com o Osho, assim, né? Que tipo, foi derradeiro ali, né? Ali foi como os sânias dele direto para mim, né? Foi muito bonito. Ai, E querido. também, no final desse kill, foi a primeira vez que eu tive aquela sensação completa de êxtase, porque no último dia nós não dormimos, ficamos 24 horas e era só dança e alegria, dança e festa, dança e festa. Tipo, onde isso vai parar? Na é, cama, é você só o dorme. começo. É só o começo. É, É, muito bom. Querida, nós estamos. O tempo passa rápido demais, né? Dá vontade Passa de ficar rápido para com a sempre live. aqui conversando, mas antes de encerrar, a gente sempre faz um, Última. não é nenhuma pergunta, né? A gente chama Boa. de é, Coan ou como é que chamam? Um Coan, pode ser. No teu caso, a gente vai falar duas, né? Porque a gente sempre pede para a pessoa espontaneamente falar uma palavra para Osho. Você pode usar uma palavra, pode usar duas, pode usar uma palavra para Osho Sohar ou duas palavras, como Uma para quiser. cada um. uma palavra para os dois, oceano. Não sei. Oceano. E nós, as gotinhas, voltando para esse Oh, oceano. Ótimo. Hum, ai, Murada, muito gostoso, muito bom. muito bom mesmo, muito obrigado. Delícia ouvir tua história, Gratidão. inspiração. Deixou a Foi gente muito assim, com o bonito. coração quentinho, que É, nem esse foguinho que está do seu lado aí. É, foi muito lindo essa semana recapitular tudo isso nossa, eu achei que Valorizar a era o busca mesmo. programa inteiro, porque eu lembrava e lavava, né? Muita Ah, coisa linda. que Muito bom. bom, querido. super obrigado. A gente se vê logo, logo. Sim, Uhum. Sanguinha, obrigada por assistir, por estar aqui com a gente, né? Depois entra no Facebook, tá? Tem os comentários lindos, assim, corações e tudo mais, tá, Nora? E terça que vem, a última dessa temporada, a gente vai estar aqui, tá bom? Até Especial, ter... Ah, especial, não perca. especial. É tântrica. Muito linda. Tântrica. Ah, adorei, Tântrica. é verdade. Vamos terminar com Tantra. Beijos, boa Beijo, noite. Sanguinha. Até terça que vem. Beijos, beijos, cheio de amor. Tchau, tchau.